aqui para dar dicas do Enem. Agora eu vou falar de funções da linguagem. Nós já falamos de interpretação de texto, que é a base formal do Enem, de vestibulares, de concursos. Falamos sobre gêneros textuais. Eles não vão perguntar para vocês sobre o que é gêneros textuais, mas vão querer que vocês distingam um gênero narrativo de um dissertativo, de um descritivo, tá? De suas variações aí, suas modalidades. E outro aspecto que eles querem que vocês percebam é que as funções que a linguagem adquire. Quando a gente fala em funções da linguagem, a gente está falando do texto, tá? O que eu pretendo? Qual o objetivo do meu texto? Eu vou dizer que o texto tem uma função referencial, se o objetivo é me informar de forma direta. Então, notícias, reportagens, textos científicos são textos cuja principal função é informar de uma forma direta, portanto, função referencial. Função fática. Fática está ligada ao instrumento, é uma forma de comunicação, tá? Ela está centrada no físico, no palpável, no que eu estou utilizando para me comunicar com você. Nesse caso, através desse instrumento, eu consigo avaliar se o instrumento está funcionando e se ele atua psicologicamente. Por exemplo, chamar o elevador. Se eu percebo que a pessoa tem paciência, ela aperta um botão uma vez só. Se ela começar a apertar 2, 3, porque o elevador não vai vir mais rápido porque ela está apertando. Tá? Ela está apenas acionando o canal, que é o botão. Eu consigo perceber que ela está impaciente, nervosa. Tá? Quando eu cumprimento alguém, eu falo, oi, tudo bem? Gente, eu não vou querer que você conte a tua história. É apenas para dar início a uma outra conversa. Tá? O problema é quando as pessoas levam isso ao pé da letra, né? Tudo bem. E começa a contar o dia a dia dela. Não é essa a função do oi, tudo bem. Oi, como está? É apenas para verificar que se você está prestando atenção, para eu dar continuidade ao contato. Tudo bem? Função metalinguística. Meta, além. Além da língua. Ou seja, o objetivo é a linguagem explicar a própria linguagem. Um exemplo disso é a aula de português. Eu não dou opinião. Eu apresento fatos. É um texto explicativo, cuja função é explicar a própria língua, portanto, função metalinguística. Verbete de dicionário é uma função metalinguística, tá? Conversa entre médicos. Já viu conversa entre médicos quando fica centrado numa informação altamente técnica? Aquilo é uma metalinguagem. Função poética. Quando eu falo em poesia, gente, eu não falo poesia só declamação de poesia. Quando eu falo uma função poética, é uma forma inusitada, diferente, criativa de expor a palavra, tá? Sensibilizar o receptor. Mas tem que ter criatividade nisso. Portanto, poemas, de uma forma geral, têm função poética. Anúncios, sabe aquelas propagandas extremamente elaboradas, criativas? Tem uma função poética. Músicas, boa música, que fique bem claro, tá? Que tem começo, meio e fim, que dá pra gente entender. Gabriel Pensador, por exemplo, tá? Pinturas, obras de arte de uma forma geral, esculturas. Isso é uma que a gente chama de função poética, uma forma criativa da pessoa expor um determinado fato. Terceira, a função emotiva. O objetivo da função emotiva é expressar sentimentos do emissor, demonstrar sua personalidade, sua emoção, tá? Um exemplo, quando aparecer um romance em primeira pessoa, tá? Tipo Dom Casmurro, de Machado de Assis, vocês vão ter a função emotiva. Por quê? Porque é o Bentinho que narra toda a história dele, e você não sabe, na verdade, se a Capitu traiu ou não. Então, você tem aí a predominância da função emotiva, tá? Função conativa, não é conotativa, é conativa. O objetivo é convencer o destinatário a seguir as suas orientações, a seguir as orientações do emissor.
propaganda, por exemplo. Ele quer te convencer a consumir alguma coisa, tá? Então, como que eu vou perceber que a função é conativa? Quando eu tenho um vocativo, ou seja, um chamamento, né? Ei, você, o verbo no imperativo, né? Compre, aproveite, é sempre imperativo. E a predominância é em propaganda, em anúncio, tudo bem? Lembre-se, temos sempre uma mescla de funções em um texto, tá? Eu não tenho puramente uma função emotiva, puramente uma função referencial. Eu posso ter uma mescla delas, com uma predominância que a gente percebe para uma ou para outra. Por exemplo, eu pego um anúncio, ele é muito bem elaborado, eu tenho que analisar se ele está apenas querendo me convencer ou se ele está trabalhando com as palavras, fazendo um jogo de imagens para ser a função poética. Tudo bem? Lembre-se sempre disso, é sempre... Tá? Até a próxima, então, gente.